A primeira vez que tão-se, foi como engolir poeira. Uma irritação seca e persistente, que se agarrou no fundo da minha garganta. Marcos me trouxe um copo de água. Sua testa franzida com a mesma preocupação gentil que ele sempre exibia. Você tem trabalhado demais nos projetos da casa dos Almeida. Alissa precisa descansar. Ele provavelmente estava certo. Eu era arquiteta. E minha vida era um equilíbrio cuidadoso entre vigas de aço e paredes de vidro. Entre prazos de clientes e o amor tranquilo e inabalável que eu compartilhava com meu marido. Nossa vida, como as casas que eu projetava, era construída sobre uma base sólida. Ou assim eu acreditava. Isso foi há um ano. Agora, a tosse não era mais poeira. Era uma tempestade dentro do meu peito. Parte de uma constelação de sintomas que tinham um nome, lúpus. Uma palavra que soava suave, quase poética, mas que parecia uma traição do meu próprio corpo. Meu sistema imunológico, a mesma coisa que deveria me proteger, havia declarado guerra a si mesmo. Minha carreira foi pausada indefinidamente. Os projetos da casa dos Almeida juntavam uma fina camada de poeira real na minha prancheta. Meu mundo havia encolhido para as quatro paredes da casa que eu havia projetado. Uma casa que deveria ser nosso lar para sempre. Agora minha bela e ensolarada prisão. Marcos era minha rocha. Enquanto eu navegava pela nova e traiçoeira paisagem de fadiga, dor nas articulações e consultas médicas intermináveis, ele se tornou a mão firme que segurava a minha. Ele trabalhava mais horas em sua empresa de investimentos na Faria Lima. Seu rosto marcado por um cansaço bonito que fazia meu coração doer com uma mistura de amor e culpa. É para as contas médicas. Lisa, ele dizia, beijando minha testa. Não se preocupe com nada. Apenas foque em melhorar. E então, minha irmã Carla chegou. Ela me ligou no dia seguinte em que voltei de uma internação particularmente exaustiva no hospital. Sua voz, sempre um pouco ofegante, soava com urgência pelo telefone. Estou indo. Lisa, nem tente me impedir. Você não pode fazer isso sozinha. E o Marcos não pode fazer tudo. Eu tentei protestar. Dizer que estávamos bem. Mas a verdade era que não estávamos. Eu estava fraca demais para cozinhar. Em alguns dias cansada demais até para tomar banho. Marcos estava sobrecarregado. Tentando ser cuidador, provedor e marido ao mesmo tempo. A base sólida estava mostrando rachaduras. Então, eu concordei. Carla se mudou para nosso quarto de hóspedes. Seu carro cheio de telas, tintas e uma energia artística contagiante que a casa precisava desesperadamente. Ela era minha irmã mais nova. 6 anos mais nova. O espírito livre para a minha alma planejadora. Onde eu via linhas e ângulos, ela via cores e emoções. Ela sempre viveu na minha sombra. Ou pelo menos era o que nossa mãe costumava dizer. Eu era a que tinha a carreira definida. O casamento estável. A casa linda na zona nobre de São Paulo. Carla era a artista. Pulando de um emprego de meio período para outro. Seus sonhos sempre um pouco fora de alcance. Eu pensei que tê-la aqui era uma maneira de finalmente apoiá-la. De dar a ela um lugar estável para pousar enquanto me ajudava. Nas primeiras semanas, ela foi um anjo. Meu anjo. Ela acordava cedo. O cheiro de café fresco e pão na chapa flutuando até nosso quarto. Ela me ajudava a vestir nos dias em que meus dedos estavam inchados demais para lidar com botões. Ela aprendeu meu cronograma de medicação, alinhando os comprimidos coloridos em uma pequena tigela de cerâmica todas as manhãs e noites. Hora dos seus feijões mágicos. Irmãzona. Ela dizia com um sorriso alegre que, por um tempo, me fez esquecer o quanto eu os odiava. Ela e Marcos formaram uma aliança rápida e fácil. Uma equipe. O time Lisa. Eles sussurravam na cozinha, planejando refeições que se encaixavam na minha dieta restrita. Eles se sentavam na varanda à noite. Suas vozes um murmúrio baixo enquanto eu descansava no andar de cima. O som uma canção de ninar reconfortante. A Carla está salvando nossas vidas. Marcos me disse uma noite. Sua voz embargada de gratidão, enquanto massageava meus pés doloridos.
Eu não sei o que faria sem ela. Eu sei. Sussurrei de volta, meus olhos se fechando. Ela é a melhor irmã do mundo. Eu acreditava nisso. Eu realmente acreditava. Eu estava tão envolvida na minha própria dor, tão grata pela aparência de normalidade que eles proporcionavam, que não via mudança. Foi sutil no começo, como a lenta virada de uma estação. Uma piada interna entre eles que eu não entendia bem. Uma ida ao supermercado que levava 3 horas em vez de uma. Um novo tipo de silêncio que pairava na sala quando eu entrava. A primeira vez que sentia picada fria de inquietação foi em uma tarde de terça-feira. Eu estava me sentindo mais forte naquele dia, e consegui descer para me sentar na sala de estar da minha poltrona. Eu podia ver o reflexo deles no vidro escuro da tela da televisão desligada. Eles estavam na cozinha, preparando o jantar. Marcos estava encostado na bancada, contando uma história sobre seu dia. Carla estava picando legumes, de costas para ele. Ele estendeu a mão, pairando sobre a parte inferior das costas dela por apenas um segundo a mais antes de se afastar. Não foi um toque. Foi a intenção de um toque. Um fantasma de intimidade que não tinha lugar naquela cozinha. Carla não se encolheu. Ela apenas riu. Um som que de repente era um pouco brilhante demais. Minha respiração ficou presa no peito. Eu pisquei. E quando olhei de volta para o reflexo, o momento havia passado. Eles eram apenas Marcos e Carla. Meu marido e minha irmã. Fazendo meu jantar. É a medicação. Eu disse a mim mesma, pressionando meus dedos frios nas têmporas. Os corticoides me deixavam ansiosa. Paranoica. A doutora Almeida havia me avisado sobre isso. Sua mente pode pregar peças em você. Ela dissera. Eu estava vendo coisas que não existiam. Tinha que ser. Pensar o contrário era contemplar uma traição tão profunda que despedaçaria meu mundo já frágil. Então, afastei a imagem, enterrando-a sob uma montanha de gratidão e negação. Eu escolhi acreditar no meu anjo e na minha rocha. Era a única maneira de sobreviver. Algumas semanas depois, Marcos teve que fazer uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro. Era uma reunião anual de investidores que não podia ser perdida. Ele se sentiu péssimo por me deixar. Eu não deveria ir, disse ele, andando de um lado para o outro em nosso quarto, enquanto fazia as malas. Não é certo, Carla, que me trouxera uma xícara de chá de camomila. Interveio suavemente. Não seja bobo, Marcos. Você tem que ir. Seu trabalho paga por tudo isso, disse ela, gesticulando vagamente pelo quarto. Para os frascos de comprimidos na minha mesa de cabeceira. Para mim, a Lisa vai ficar bem. Eu estou aqui. Teremos um fim de semana de garotas. Sua lógica era impecável. Era a mesma lógica que silenciava minhas próprias ansiedades. Ele tinha que ir. Precisávamos do dinheiro. Eu estava sendo cuidada. No entanto, enquanto a observava dobrar habilmente as camisas dele e colocá-las na mala, uma tarefa que eu sempre fizera, uma estranha possessividade se enrolou em meu estômago. Ela sabia exatamente como ele gostava delas, com os colarinhos engomados. Quando ela aprendeu isso, obrigado, Carla, disse Marcos, colocando a mão em seu ombro. Você é uma santa. Qualquer coisa pela minha irmã. Ela respondeu, seus olhos se voltando para mim por um breve segundo. Seu sorriso era perfeito. Mas seus olhos continham outra coisa. Pena? Não. Não era pena. Era triunfo. Novamente. Eu descartei. Eu estava fraca. Estava doente. E minha doença estava me tornando amarga. Eu estava com ciúmes de sua saúde, de sua energia, de sua fácil utilidade. Eu era a quebrada, o fardo. E eles eram os que mantinham tudo unido. Forcei um sorriso e desejei a ele uma boa viagem, odiando a parte de mim que sentiu um pingo de alívio quando a porta da frente se fechou atrás dele. Talvez com ele longe, as coisas entre Carla e eu voltassem ao normal, como costumavam ser. Mas a casa parecia diferente apenas com nós duas. Estava mais silenciosa, mas também mais pesada. Carla era atenciosa como sempre,
Mas havia uma nova distância em suas maneiras. Ela passava mais tempo no celular, sorrindo para mensagens que eu sabia que não eram minhas. Naquela sexta-feira à noite, ela me disse que iria sair para encontrar um velho amigo da faculdade de artes que estava de passagem pela cidade. Claro, você deve ir. Insisti, sentindo uma pontada de culpa por ela estar confinada comigo por tanto tempo. Divirta-se. Não se preocupe comigo. Ela se arrumou. Um vestido preto que eu nunca tinha visto antes. Um que abraçava seu corpo em todos os lugares certos. Ela usava perfume. Uma fragrância profunda e amadeirada que não parecia em nada com seu habitual aroma floral. Cheirava a caro. Cheirava a algo que Marcos compraria. O pensamento foi um dardo venenoso. Eu o esmaguei instantaneamente. Eu estava sendo louca. Minha irmã merecia uma noite fora. Meu marido estava em outro estado. Eu estava conectando pontos que nem sequer estavam na mesma página. Ela saiu por volta das 8. E eu me acomodei no sofá com um livro. Mas não consegui me concentrar. O silêncio da casa me pressionava. Por volta das 10. Meu telefone tocou. Era o Marcos. Oi, meu amor. Ele disse. Sua voz estava abafada. A conexão ruim. Só ligando para saber como você está. Como se sente? Estou bem, eu disse, tentando manter minha própria voz firme. Um pouco cansada. Como foi o jantar? Longo. Ele suspirou. Você sabe como são essas coisas. Muita conversa fiada. Estou de volta ao meu quarto de hotel agora. Prestes a desmaiar. Conversamos por mais alguns minutos. A conversa rígida e rotineira. Depois que desligamos, senti uma onda de vergonha por minhas suspeitas anteriores. Ele estava em seu quarto de hotel no Rio. Carla estava com um amigo. Tudo estava exatamente como deveria estar. Devo ter adormecido no sofá, porque a próxima coisa que soube foi o som da porta da frente se fechando suavemente. Eu me sentei, meu coração batendo forte. O relógio do decodificador da transmissão vertical a cabo marcava 2h15 da manhã. Através do arco escuro para o corredor, vi Carla entrar. Ela se movia como uma sombra. Silenciosa e graciosa. Ela segurava os saltos em uma mão e andava na ponta dos pés pelo piso de madeira. Mas foi o outro som que fez o sangue congelar em minhas veias. Uma vibração baixa e familiar vindo da direção da cozinha. Prendi a respiração. Era o celular do Marcos. Ele tinha um segundo celular. Um de trabalho, que às vezes deixava em casa nos fins de semana. Tinha uma vibração diferente. Mais profunda que a do pessoal. Ele devia ter esquecido. A vibração parou. Depois começou de novo. Uma mensagem de texto. Depois outra. Carla. Pensando que eu estava dormindo no andar de cima. Entrou na cozinha. Ouvi o clique suave dela colocando as chaves na bancada de granito. Então, silêncio. Imaginei-a ali parada. O rosto iluminado pelo brilho da tela do celular. O celular de trabalho dele. Por que o celular de trabalho dele estaria recebendo mensagens às 2 da manhã? E por que ela seria a pessoa a olhá-las? Eu não me mexi. Fiquei sentada no sofá. Uma estátua esculpida em medo. Ouvindo seus movimentos silenciosos. Ouvi a porta da geladeira abrir e fechar. O som suave de água sendo derramada em um copo. Então, seus passos se afastaram pelo corredor e subiram as escadas. A casa ficou em silêncio novamente. Mas este silêncio era diferente. Era irregular. Cheio das coisas não ditas que eu acabara de testemunhar. Dormir era impossível. Minha mente disparou, repassando a cena várias vezes. Carla naquele vestido. A hora tardia. O celular secreto. Tentei construir uma explicação lógica. Uma fortaleza de razão para me proteger da alternativa horrível. Talvez fosse uma emergência de trabalho. Talvez um colega precisasse de Marcos com urgência. E Carla, sempre prestativa, estava apenas verificando para ver se era importante. Sim, tinha que ser isso. Ela estava protegendo meu sono. Protegendo a paz de espírito de Marcos em sua viagem. Ela estava sendo o anjo que todos pensavam que ela era. Mas a explicação parecia frágil.
como uma parede de papel contra um furacão. A imagem de seu rosto, iluminado por aquela tela, estava gravada em minha memória. O olhar não era de preocupação, era de intimidade, de posse. Ela estava lendo uma mensagem destinada ao dono do telefone. E ela não era uma intermediária. Na manhã seguinte, fingi estar dormindo quando Carla trouxe minha bandeja de café da manhã. Mantive minha respiração regular, meus olhos fechados, ouvindo-a se movimentar pelo quarto, abrindo as cortinas para a pálida luz da manhã. Lisa, está acordada? Ela sussurrou. Eu não respondi. Não conseguia encará-la. Ainda não. Eu precisava ver o Marcos. Precisava vê-los juntos, para ver se o mundo ainda girava no mesmo eixo. Marcos chegou em casa naquela noite, parecendo cansado, mas feliz por estar de volta. Ele largou as malas no corredor e veio direto até mim, envolvendo-me em um abraço que cheirava a ar viciado de avião e ao aroma fresco de sua colônia. Senti sua falta. Ele murmurou em meu cabelo. E por um momento, tudo pareceu normal. Enterrei meu rosto em seu peito, inalando seu cheiro familiar, querendo tanto acreditar que tudo estava bem. Carla desceu as escadas, um sorriso brilhante no rosto. Bem-vindo de volta. Sumido, ela disse alegremente. Não teria sobrevivido sem minha equipe de apoio, disse Marcos, virando-se para dar a ela um abraço rápido de um braço só. Como ela estava? Se comportou? Uma paciente perfeita, disse Carla, seus olhos brilhando. Tivemos um fim de semana de garotas tranquilo. Eu os observei, procurando por um sinal, um brilho de algo em seus olhos, um gesto que estivesse fora do lugar. Mas eles eram impecáveis. Eles eram Marcos e Carla, meu marido e minha irmã. Eles se moviam um ao redor do outro, com uma familiaridade fácil, do tipo nascida de responsabilidade compartilhada e convivência próxima. Não havia nada para ver. Talvez eu realmente tivesse imaginado tudo. Mais tarde naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, decidi testar as águas. Meu coração martelava contra minhas costelas, mas forcei minha voz a soar casual. Meu amor, você esqueceu o seu celular de trabalho, eu disse, apontando para o aparelho carregando em sua cômoda. Ele estava tocando tarde na sexta-feira. Espero que não tenha sido nada importante. Ele olhou para o aparelho, depois de volta para mim, sua testa levemente franzida. Sexta à noite? Sério? Que horas? Tarde, eu disse, minha voz menor do que eu queria. Depois das 2. Eu acho. 2 da manhã? Ele franziu a testa, pegando o celular. Isso é estranho. Provavelmente apenas alertas automáticos do sistema. Desculpe se te incomodou. Ele não parecia preocupado. Ele parecia indiferente. A Carla silenciou. Acrescentei, observando seu rosto de perto. Ela chegou tarde e deve ter ouvido. Pela primeira vez, vi um brilho, um breve, quase imperceptível aperto ao redor de seus olhos. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Ele riu. Um som curto e agudo. Claro que sim. Ela está sempre pensando. Provavelmente me salvou de uma dúzia de e-mails sobre manutenção de servidor. Estou te dizendo, Lisa. Ela é uma salva-vidas. Ele se virou, puxando a camisa pela cabeça. E a conversa acabou. Simples assim. Minha sonda cuidadosamente colocada havia sido desviada com facilidade sem esforço. Ele me deu uma explicação perfeitamente plausível, envolta em um elogio sobre minha irmã. Insistir mais seria parecer acusadora. Ingrata. Isso me tornaria a vilã em uma história onde eles eram os heróis. Então eu deixei para lá. Ou tentei. Mas quando você começa a procurar por rachaduras, você as vê em todos os lugares. Nos dias que se seguiram, tornei-me uma detetive em minha própria casa. Um fantasma assombrando as bordas de suas vidas. Notei como a xícara de café de Marcos já estava na bancada quando ele descia. Do jeito que ele gostava. Feita por Carla. Notei como ela começou a comprar a marca de iogurte grego que ele preferia, mesmo que eu não gostasse. Notei como eles tinham piadas internas.
rindo sobre um incidente com o pombo que aparentemente aconteceu enquanto ele estava no rio. Uma história que nunca me contaram. Uma tarde, eu estava descansando no sofá e os ouvi na cozinha. Suas vozes eram baixas, conspiratórias. Não acredito que você realmente comprou, Carla dizia. Sua voz cheia de riso. Bem, eu tive que comprar. Marcos respondeu. Seu tom divertido. Você me desafiou. Parecia ridículo. Você guardou a nota fiscal? Claro. Vou devolver amanhã. Mas a cara da caixa valeu os R$ 50. Uma onda de tontura me atingiu. O que ele comprou? Que desafio? Senti uma profunda sensação de deslocamento. Como se estivesse ouvindo uma conversa em uma língua estrangeira. Eles tinham um mundo secreto, construído nos momentos roubados na cozinha, em idas tardias ao supermercado, durante viagens de negócios. A gota de água, a que me fez quebrar meu silêncio novamente, aconteceu uma semana depois. Era o jantar da empresa de Marcos, um evento formal anual. No passado, eu adorava me arrumar, fazer o papel da esposa solidária e bem-sucedida. Este ano, a ideia era exaustiva. Eu não tinha energia para saltos e conversas triviais. Você não precisa ir, meu amor, disse Marcos, acariciando meu cabelo. Todos entendem. Você precisa descansar. Mas você não deveria ir sozinho. Eu disse fracamente. Carla, que estava limpando os pratos do jantar, falou sem hesitar. Ele não estará sozinho. Eu posso ir com ele. A sugestão pairou no ar, densa e pesada. Marcos olhou dela para mim, uma hesitação calculada em seus olhos. Eu não sei, Carla. Isso é apropriado? Por que não? Ela disse com um encolher de ombros. Sua expressão de pura inocência. Eu sou da família. Posso te ajudar a entreter seus clientes. Garantir que você não fique preso em um canto sozinho a noite toda. É melhor do que você ir sozinho. Certo. Lisa, pense em mim como sua substituta. Uma substituta. A palavra foi como um tapa. Olhei para ela. Minha irmã linda e vibrante. E depois olhei para meu próprio reflexo pálido na janela. Eu era a inválida. O fantasma no banquete. Ela era a substituta saudável e charmosa. Um nó frio e duro de raiva se formou em meu estômago. Não, eu disse. Minha voz baixa, mas firme. Eu não acho que seja uma boa ideia. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. O sorriso de Carla vacilou. O rosto de Marcos se nublou com um olhar de desapontamento dolorido. Lisa, disse Marcos. Sua voz carregada de uma reprovação gentil que era mais eficaz do que qualquer grito. A Carla estava apenas tentando ajudar. Eu sei, eu disse, minha voz tremendo levemente. É que não parece certo ela ser minha substituta. Ele suspirou, um som profundo e cansado, como se eu fosse uma criança difícil. Ele se sentou na beira da cama e pegou minhas mãos nas dele. As dele eram quentes e fortes. As minhas estavam frias e frágeis. Meu amor, me escute. Ele começou, seu tom mudando para o de um médico paciente, explicando um diagnóstico difícil. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que estar doente é frustrante. Mas você não pode descontar nas pessoas que estão tentando te ajudar. A Carla abriu mão do apartamento dela, da vida dela, para vir aqui por você. Ela cozinha para você, limpa para você. Ela garante que você tome seus remédios. Ela está mantendo esta família de pé, enquanto eu me mato de trabalhar para pagar por tudo isso. E você está ficando chateada porque ela se ofereceu para me ajudar por uma noite? Cada palavra era um golpe cuidadosamente direcionado, projetado para me fazer sentir pequena, culpada e irracional. Ele estava transformando meus sentimentos válidos de ser substituída em um ato de ciúme mesquinho. Não é isso. Sussurrei, lágrimas brotando em meus olhos. É o jeito que vocês dois são juntos. Os segredos, as piadas. Eu sinto que vocês são uma equipe. E eu sou o projeto em que vocês dois estão trabalhando. Foi então que sua expressão endureceu. Ele soltou minhas mãos e se levantou.
passando a mão pelo cabelo em um gesto de pura frustração. Entendi. Então é disso que se trata. Você está me acusando? Está acusando sua própria irmã. Ele balançou a cabeça, um olhar de incredulidade no rosto. Lisa, você precisa se ouvir. É a sua doença falando. A doutora Almeida nos avisou que a medicação poderia causar paranoia, confusão. Você não está pensando com clareza. Você está criando essas fantasias porque está com raiva de estar doente. E está apontando essa raiva para nós. Ele havia armado minha doença. Ele havia pegado minha vulnerabilidade mais profunda e a transformado em uma jaula. Meu próprio corpo, minha própria mente, não eram mais testemunhas confiáveis. Minha intuição era apenas um sintoma. Meu medo era apenas um efeito colateral. Carla apareceu na porta então. Seu rosto uma máscara de mágoa. Eu ouvi. Ela disse suavemente. É isso que você realmente pensa de mim, Lisa? Depois de tudo que eu fiz? Os dois ficaram ali, unidos em seu desapontamento, em sua justa indignação. Eles eram os adultos sãos e racionais lidando com uma paciente histérica. E naquele momento, abatida pela doença, pela culpa e pelo peso implacável de sua certeza combinada, eu me quebrei. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes e vergonhosas. Não, solucei. Não, me desculpem. Vocês estão certos. Sinto muito. Eu não sei o que há de errado comigo. É a medicação. Não sou eu mesma. Carla correu para a frente, abraçando-me com força. Seu abraço parecia sufocante. Lisa, está tudo bem? Ela murmurou em meu cabelo. Nós sabemos que não é você. Estamos aqui por você. Vamos superar isso juntos. Marcos acariciou minhas costas. Seu toque agora parecendo condescendente. Essa é a minha garota. Ele disse suavemente. Apenas descanse. Deixe-nos cuidar de tudo. Chorei até dormir naquela noite, encolhida em uma bola do meu lado da cama. Chorei por meu corpo quebrado, por minha mente confusa e pelas coisas horríveis que pensei sobre as duas pessoas que mais me amavam. Aceitei o diagnóstico deles. Eu era paranoica. Eu estava doente. E eu estava errada. Eu tinha que confiar neles. Forcei-me a ignorar as pequenas coisas. Sorri quando eles riram de piadas que eu não entendia. Agradeci a Carla quando ela foi ao jantar da empresa com Marcos, dizendo a mim mesma que era uma solução prática. Tornei-me a paciente perfeita que eles queriam que eu fosse. Porque a alternativa, a verdade que meu instinto gritava para mim, era simplesmente monstruosa demais para contemplar. Acreditar que eu estava louca era menos doloroso do que acreditar que eles eram cruéis. E assim eu vivi na névoa, escolhendo a cegueira voluntária em vez de uma verdade que eu sabia, em algum nível profundo e primitivo, que me destruiria completamente. Interpretei o papel da paciente grata e delirante por semanas. Aprendi a sorrir quando meu coração parecia um peso de chumbo no peito. Aprendi a elogiar a culinária de Carla quando a comida tinha gosto de cinzas na minha boca. Tornei-me uma atriz em minha própria vida. E minha atuação foi impecável. Por fora, eu era a frágil Alinsa, recuperando-se lentamente, apoiando-se em seu marido devotado e irmã angelical. Por dentro, eu era uma prisioneira, observando meus captores através das grades das minhas próprias costelas, catalogando cada mentira, cada olhar roubado. A confiança deles cresceu com minha complacência. Eles se tornaram mais ousados. Seu mundo secreto transbordando para o público de maneiras pequenas e descuidadas. Um olhar compartilhado à mesa de jantar que durava um segundo a mais. A mão dele roçando o braço dela, enquanto ele pegava o sal. Ela cantarolando uma música baixinho que eu sabia ser a favorita dele. Uma que ele não ouvia há anos. Cada instância era um pequeno corte, invisível a olho nu. Mas eu sentia cada um deles. Eu colecionava esses momentos de dor, guardando-os como um dragão guarda ouro. Eles eram meu tesouro, minha evidência, o combustível para o fogo frio que agora queimava firmemente onde meu coração costumava estar. Parei de culpar a medicação por minhas suspeitas. Em vez disso,
Comecei a vê-la como um tipo estranho de presente. Minha fraqueza física me forçou a ficar quieta, a ficar em silêncio. E nessa quietude, tornei-me uma observadora de habilidade incomparável. Eu via tudo. Eu ouvia tudo. Eu era a testemunha silenciosa no canto da sala. Aquela que eles haviam descartado como parte da mobília. Eles cometeram um erro fatal. Esqueceram que mesmo os pacientes mais doentes ainda podem pensar. A noite em que tudo desmoronou começou com um copo de água. Era pouco depois da meia-noite. Uma terça-feira gelada no final de julho. A velha casa gemia sob o peso de uma chuva fresca. O silêncio lá fora absoluto. Eu não conseguia dormir. Uma energia familiar e inquieta latejava sob minha pele. Um efeito colateral dos corticoides que fazia minha mente correr no escuro. A sede roía minha garganta. Uma sede seca e química que apenas água gelada poderia saciar. Com cuidado. Saí da cama. Meus movimentos lentos e praticados. Marcos tinha um sono pesado. Sua respiração um ronco profundo e rítmico ao meu lado. Vesti meu robe de seda. O chão frio sob meus pés descalços. Não acendi nenhuma luz. Navegando pela paisagem familiar do nosso corredor superior pela pálida luz da lua que se filtrava pelas janelas. A casa estava escura, mergulhada em sombras. Quando cheguei ao pé da escada, parei. Minha mão repousava na madeira fria e lisa do corrimão. Algo parecia errado. Uma perturbação sutil no tecido silencioso da noite. Fiquei perfeitamente imóvel, ouvindo. Não era nada que eu pudesse nomear. Apenas um sentimento. A sensação de não estar sozinha. Continuei em direção à cozinha. Meu caminho me levando pela sala de estar. A sala era uma caverna de escuridão, dominada pela enorme tela em branco da televisão que havíamos montado na parede. Foi meu único grande luxo depois que nos mudamos. Uma tela de última geração, perfeita para noites de cinema. Mas agora, desligada, era um espelho negro. Sua superfície polida refletindo uma visão distorcida, e em óleo de peixe da sala atrás de mim a escadaria. O corredor. O arco para a porta da frente. E foi aí que eu vi. Não foi uma visão direta, mas um reflexo. Uma imagem fantasmagórica pintada no vidro escuro. Uma figura. Movendo-se com um silêncio impossível da direção do quarto de hóspedes. Era Carla. Meu primeiro pensamento foi que ela também estava indo pegar um copo de água. Que nos encontraríamos sem jeito na cozinha de pijama. Mas ela não estava de pijama. No reflexo distorcido e prateado, vi que ela estava usando algo branco. Algo brilhante e delicado. Era seda e renda. Um choque súbito e violento percorreu meu corpo. Tão poderoso que tive que agarrar o corrimão para não cair. Era minha lingerie de casamento. O conjunto elegante e caro que minha mãe me comprara. Aquele que eu usara para Marcos em nossa lua de mel. Aquele que eu guardava envolto em papel de seda em uma caixa no fundo do meu armário. Uma relíquia sagrada de uma vida que não parecia mais minha. Ela estava usando. A imagem no espelho negro continuou sua peça silenciosa e horrível. Observei, congelada, enquanto o reflexo da minha irmã, vestindo meu passado, andava na ponta dos pés pela sala de estar. Ela não estava indo para a cozinha. Ela estava indo para o pequeno escritório no final do corredor. O home office de Marcos. O lugar onde ele frequentemente trabalhava até tarde. Aquele com o sofá confortável e a porta que trancava. Meu coração não apenas bateu forte. Ele parou. O ar em meus pulmões se transformou em vidro. Eu não conseguia respirar. Não conseguia me mover. Não conseguia desviar os olhos da pantomima grotesca na tela. Vi o reflexo de sua mão alcançar a maçaneta. Vi a porta se abrir com um clique quase inaudível, derramando uma fina fresta de luz de uma luminária de mesa no corredor. Então ela entrou. E a porta se fechou novamente, mergulhando o reflexo. E meu mundo, de volta na escuridão. Por um longo momento, eu não me mexi. Simplesmente fiquei ali. Meus nós dos dedos brancos no corrimão. Minha mente um vazio gritante. A fortaleza de negação que eu construíra tão cuidadosamente nas últimas semanas não apenas desmoronou. Foi obliterada. Vaporizada.
Cada mentira, cada desculpa, cada dose auto-administrada de "é só a medicação" foi queimada no calor abrasador daquela imagem única e inegável. A mão que não foi um toque, o iogurte secreto, as piadas internas, a substituta, o celular de trabalho vibrando no meio da noite, todos os pequenos cortes, todas as peças de dor coletadas, de repente se chocaram em um único e monstruoso mosaico de traição. Não estava na minha cabeça. Eu não estava louca. Eu estava certa. Uma onda de náusea tão profunda que dobrou meus joelhos me atingiu. Pressionei minha testa contra a madeira fria do corrimão. Meu corpo tremendo incontrolavelmente. A dor era física. Uma lâmina torcendo fundo em meu estômago. Eles tinham feito isso. Na minha casa. Enquanto eu dormia na minha cama. Sonhando com uma vida que eu pensava ainda ter. Eles haviam tomado minha casa. Meu marido. Minha irmã. Meu passado simbolizado por aquele pedaço de renda roubado e profanado tudo. As lágrimas que eu esperava não vieram. Os soluços de coração partido que deveriam ter me rasgado não estavam em lugar nenhum. Em vez disso, à medida que o choque inicial recuava, outra coisa se ergueu para tomar seu lugar. Começou como um zumbido baixo e frio no fundo do meu estômago, e se espalhou por minhas veias como água gelada. Era raiva. Uma raiva pura e cristalina. Tão fria e tão afiada que queimava. Foi o momento mais lúcido que tive em meses. A névoa da minha doença. A névoa dos remédios. A confusão do gaslighting deles, tudo desapareceu. Minha mente estava subitamente, terrivelmente lúcida. A doença me enfraquecera. Mas a traição deles acabara de me fortalecer. Eu tinha uma escolha. Poderia correr escada acima. Arrombar a porta daquele escritório e confrontá-los. Poderia gritar e chorar e quebrar o silêncio culpado desta casa. Poderia dar a eles a satisfação de uma cena histérica. Outro clássico episódio da Lisa que eles poderiam culpar na minha paranoia. Outra chance para eles se unirem contra mim. Para se confortarem enquanto me pintavam como a paciente desequilibrada e ingrata. Ou eu poderia me virar. Poderia subir aquelas escadas tão silenciosamente quanto desci. Poderia voltar para a minha cama. Poderia deixá-los pensar que seu segredo ainda estava seguro. Poderia deixá-los acreditar que eu ainda era a coisa frágil e quebrada que eles haviam curado com tanto cuidado. A maior arma deles contra mim era minha fraqueza percebida. E eu estava prestes a transformar a arma deles na minha. Com uma respiração profunda e trêmula, tomei minha decisão. Soltei o corrimão. Meus movimentos não eram mais frágeis. Eram deliberados. Medidos. Afastei-me da sala de estar. Do espelho negro que me mostrara a verdade. E voltei a subir as escadas. Cada passo era silencioso. Firme. Eu não era mais um fantasma em minha própria casa. Eu era uma caçadora. Voltei para a cama. Os lençóis do lado de Marcos estavam frios. Fiquei ali, olhando para a escuridão. Meu corpo perfeitamente imóvel. Mas minha mente estava em chamas. O jogo havia mudado. Eles pensavam que estavam no controle. Que tinham todas as cartas. Eles não tinham ideia de que eu acabara de ver toda a mão deles. Eles estavam confortáveis em suas mentiras. Arrogantes em seu engano. Eles ficariam descuidados. E eu estaria lá, nas sombras silenciosas da minha própria casa, esperando para pegá-los. O tempo das lágrimas havia acabado. Era hora de coletar as provas. Na manhã seguinte, acordei com o som do chuveiro de Marcos. Foi a primeira vez em meses que acordei antes dele. Não senti o cansaço profundo de sempre, ou a dor surda nas articulações. Senti uma clareza estranha e vibrante. Como se uma febre tivesse passado durante a noite. Fiquei imóvel, com os olhos abertos na luz fraca. E ouvi o som da água. O tilintar de sua lâmina de barbear contra a pia de cerâmica eram os sons comuns de uma vida que agora era uma mentira extraordinária. Quando ele saiu do banheiro, uma toalha amarrada na cintura, sorriu ao ver meus olhos abertos. Bom dia, dorminhoca. Acordou cedo. Bom dia, eu disse. Minha voz cuidadosamente suave. Um pouco rouca. Como sempre era de manhã.
Observei-o enquanto ele se vestia para o trabalho. Observei a maneira como ele escolheu uma gravata, a postura confiante de seus ombros, a facilidade com que ele se movia em sua própria pele. Na noite anterior, ele estivera com minha irmã na minha casa. Esta manhã, ele era meu marido preocupado, se preparando para ir trabalhar para pagar meu tratamento médico. A dualidade disso não me chocava mais. Me fascinava. Eu não era mais uma participante neste casamento. Eu era uma cientista. E ele era meu objeto de estudo. Carla trouxe minha bandeja de café da manhã alguns minutos depois que Marcos saiu. Ela estava radiante e alegre. O cabelo preso em um coque bagunçado que a fazia parecer jovem e inocente. Ela estava usando um dos meus suéteres velhos e largos. A visão daquilo fez meu estômago se contrair. Como você está se sentindo hoje? Ela perguntou, colocando a bandeja no meu colo. Mingau de aveia com frutas vermelhas. Do jeito que eu gostava. Um pouco melhor. Eu acho. Menti. Você dormiu bem. Mantive o olhar dela. Minha expressão de curiosidade branda. Ela nem piscou. Como uma pedra. Essa vida suburbana tranquila deve estar me fazendo bem. Ela riu. Um som leve e arejado que arranhou meus nervos. Ela não tinha ideia de que estava falando com uma mulher que vira sua alma em um espelho negro, apenas algumas horas antes. Fico feliz. Eu disse. E dei uma colherada de mingau. Não tinha gosto de nada. Minha nova vida. Minha vida real. Começou naquele dia. Entendi que minha fraqueza era minha camuflagem. Eles esperavam que eu ficasse na cama. Que cochilasse. Que fosse um objeto passivo sob seus cuidados. E eu usaria essa expectativa a meu favor. Minha primeira oportunidade veio naquela tarde. Carla estava no quintal, desenhando em seu caderno, aproveitando um raro raio de sol de inverno. Eu sabia que só tinha uma pequena janela de tempo. Levantei-me da cama. Minha missão clara. A roupa suja. A roupa da viagem de negócios de Marcos ainda estava em um cesto no nosso armário. Com movimentos lentos e deliberados. Levei o cesto para a lavanderia. Minha história de cobertura. Caso Carla entrasse. Era simples, eu estava me sentindo mais forte e queria ajudar. Me sentir útil para variar. Era uma história em que ela acreditaria prontamente. Alimentava a narrativa dele sobre minha recuperação lenta, mas constante. Joguei as roupas no chão. Camisas, meias, calças. Vasculhei cada peça metodicamente. Meus dedos procurando em todos os bolsos. Os primeiros não renderam nada além de fiapos e um cartão de visita perdido. Então, no bolso interno do paletó, meus dedos se fecharam em torno de um pedaço fino de papel. Era uma nota fiscal. De um restaurante no Rio de Janeiro chamado Aprazível. A data era da primeira noite de sua viagem. Li os itens. Vieiras grelhadas. Filé mignon. Uma garrafa de Pinot Noir. Uma cara. E 2 sobremesas. Tiramisu e um petit gâteau. 2. Ele me disse que estava em um jantar de investidores longo e chato. Comendo frango borrachudo em uma mesa de banquete. Ele me disse que estava sozinho em seu quarto de hotel logo depois. Esta nota fiscal contava uma história diferente. Este foi um jantar romântico para 2. Não era prova de que ele estava com Carla. Mas era prova de que ele era um mentiroso. Era o primeiro tijolo no muro de evidências que eu ia construir. Dobrei a nota com cuidado e a coloquei no bolso do meu hobby. Meu coração batendo em um ritmo constante e determinado. Passei os dias seguintes em estado de alerta máximo. Ouvi suas conversas do topo da escada. Observei a linguagem corporal deles quando pensavam que eu não estava olhando. Eu era uma caçadora e estava aprendendo os padrões da minha presa. Eles se comunicavam em uma linguagem de olhares compartilhados. Pequenos sorrisos e toques breves e aparentemente acidentais. Eles estavam tão confiantes de que eu estava alheia. Tão perdidos em seu próprio mundo. Que estavam ficando descuidados. O verdadeiro avanço veio uma semana depois. A correspondência chegou. E eu me certifiquei de ser a primeira a pegá-la. Sentei-me à mesa da cozinha. Separando as correspondências indesejadas e as contas.
Uma tarefa que eu não fazia há quase um ano. Marcos sempre cuidava das finanças agora. Deixe que eu me preocupo com isso. Lisa. Ele sempre dizia. Agora eu entendia o porquê. Minhas mãos tremeram levemente quando a encontrei, a fatura mensal do nosso cartão de crédito conjunto. Meu coração martelou contra minhas costelas. Era isso. O registro financeiro da traição deles. Abri o envelope com uma faca de manteiga. Prendendo a respiração. Desdobrei as páginas. Meus olhos percorrendo as colunas de datas, estabelecimentos e valores. Forcei-me a ser metódica, a não deixar a raiva nublar meu julgamento. Passei pelos gastos familiares: supermercado, farmácia, posto de gasolina. E então comecei a encontrá-las. As anomalias. Os segredos escondidos à vista de todos. Havia uma cobrança de 2 meses atrás. Um sábado. A Orquídea de Seda. Uma loja de lingerie de luxo na rua Oscar Freire. Eu nunca estive lá. O valor era significativo. Senti uma certeza fria de que a seda branca e a renda que Carla usou naquela noite vieram daquela loja. Um presente do meu marido. Continuei lendo. Meu estômago se torcendo em um nó cada vez mais apertado. Havia uma cobrança por 2 ingressos para um show de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, mas que Carla adorava. Havia várias cobranças de um café perto do antigo apartamento de Carla. Um lugar que nunca frequentávamos. Eram dos primeiros dias, antes de ela se mudar. Quando Marcos supostamente estava trabalhando até tarde para ajudar a pagar meus exames iniciais. Ele não estava trabalhando. Ele estava começando um caso com minha irmã. Mas o pior foi uma cobrança de 3 semanas atrás. Em uma tarde de terça-feira. O estabelecimento era uma joalheria em Campos do Jordão. Uma cidadezinha charmosa a algumas horas de distância. Conhecida por suas pousadas românticas. A loja se chamava Eterno Brilho Joias. A cobrança era de mais de R$ 8.000. R$ 8.000. Minha mente voltou no tempo. O que aconteceu há 3 semanas? Uma consulta médica. Uma ruim. Eu tinha voltado para casa. Exausta e desmoralizada. Depois de ouvir que a medicação não estava funcionando tão bem quanto esperávamos. Eu chorei nos braços de Marcos naquela noite. Ele me abraçou. Me disse que superaríamos isso. Que me amava. Que nunca me deixaria. Enquanto eu recebia aquela má notícia. Ele estava em uma joalheria em uma cidadezinha romântica. Comprando algo para minha irmã. Ele provavelmente voltou daquela viagem e foi direto para os meus braços. Suas palavras de conforto, um eco de sua traição. A crueldade pura daquilo me tirou o fôlego. Isso não era apenas traição. Era uma performance calculada e sociopata. Ele não estava apenas me enganando. Ele estava se alimentando da minha dor. Usando minha doença como a cobertura perfeita para sua vida secreta. Olhei para o papel. Os números se desfocando através de uma névoa de fúria fria. Esta fatura não era apenas uma lista de transações. Era uma linha do tempo de suas mentiras. Um diário de seu engano escrito em reais e centavos. Eu finalmente tinha. Prova concreta. Inegável. Preto no branco. O que você está olhando? A voz de Carla. Alegre e inesperada. Cortou o silêncio. Arfei. Minha cabeça se virando bruscamente. Ela estava parada na porta da cozinha. Segurando seu caderno de desenho vazio. Um sorriso interrogativo no rosto. Meu sangue gelou. A fatura estava espalhada na mesa à minha frente. Minha mente disparou. Adrenalina inundando meu sistema. Eu tinha que esconder. Tinha que agir normalmente. Em um movimento rápido e desajeitado. Tentei dobrar os papéis e enfiá-los de volta no envelope. Mas meus dedos trêmulos falharam. E as páginas se espalharam pela mesa. Apenas algumas contas. Eu disse. Minha voz aguda e fina. Lutei para juntar as páginas soltas. De costas para ela. Tentando proteger as linhas incriminadoras de sua vista. O Marcos tem cuidado de tudo. Achei que deveria tentar entender de novo. Ok. Ela disse. Sua voz ainda leve. Mas eu podia sentir seus olhos em mim. Ela caminhou até a bancada. A poucos metros de distância. E colocou seu caderno de desenho. Encontrou alguma cobrança ultrajante?
Ela brincou. Apenas o de sempre. Consegui dizer. Meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ela podia ouvir. Finalmente consegui enfiar as páginas, amassadas e fora de ordem, de volta no envelope. Coloquei-o no fundo da pilha de correspondência. Minhas mãos tremendo. Juntei-as no meu colo, esperando que ela não notasse. Ousei olhar para ela. Ela estava pegando um copo de água na geladeira, de costas para mim. Ela viu alguma coisa? O nome de uma loja? Um valor? Sua postura estava relaxada. Casual. Ela não parecia desconfiada. Ela se virou, encostando-se na bancada enquanto bebia sua água. Sabe, você parece um pouco pálida. Lisa, talvez devesse ir deitar. Você está acordada há um bom tempo. A preocupação dela era como ácido. Ela não estava preocupada com minha saúde. Ela estava me dispensando, mandando a paciente de volta para seu leito de doente, para que a vida real da casa pudesse recomeçar. Você provavelmente está certa. Eu disse. Minha voz um sussurro manso. Levantei-me da mesa. Minhas pernas parecendo instáveis. Acho que exagerei. Saí da cozinha, sentindo o olhar dela nas minhas costas o tempo todo. Não respirei até estar segura no meu quarto com a porta fechada. Encostei-me nela, meu corpo tremendo com o choque do susto. Mas sob o medo, o fogo da minha raiva queimava mais forte do que nunca. Eu tinha o rastro de papel. Era um começo. Um poderoso. Mas não era o suficiente. Eu não queria apenas saber a verdade. Eu queria que eles soubessem que eu sabia. E para isso, eu precisava ver com meus próprios olhos. Eu precisava de mais do que uma nota fiscal. Eu precisava de uma foto. Eu precisava de um vídeo. Eu precisava de algo tão absoluto, tão condenatório, que eles não tivessem mais onde se esconder. Meu próximo passo exigia um nível de planejamento que eu não precisava desde que projetei os suportes estruturais de um edifício de vários andares. Meu alvo era o notebook de Marcos. Era seu segundo cérebro. Uma máquina prateada e elegante que estava sempre com ele, seja em seu home office ou em sua pasta. Ter acesso a ele parecia tão impossível quanto escalar uma parede de vidro. Mas eu tinha uma vantagem: ele ainda me via como frágil e, mais importante, tecnologicamente inepta. Esperei pela oportunidade perfeita, que chegou na forma de uma tarde de domingo. Marcos e Carla decidiram fazer um grande trabalho no jardim antes que uma tempestade prevista chegasse. Era uma atividade da qual eu obviamente não poderia participar. Então eles se agasalharam e me deixaram dentro de casa, aconchegada no sofá da sala com um livro e uma xícara de chá. Grita se precisar de alguma coisa. Marcos gritou, sua voz já abafada pelo vidro grosso da porta da varanda. No momento em que a porta se fechou, minha atuação terminou. Deixei o livro de lado. Meu coração começou um baque baixo e constante contra minhas costelas. Eu podia vê-los pela janela, de costas para a casa, lutando com uma lona pesada para cobrir os móveis da varanda. Esta era a minha chance. Caminhei até o escritório dele. Meus passos silenciosos no tapete grosso. O cômodo estava arrumado, organizado, assim como ele. Seu notebook estava na mesa, fechado. Uma onda de medo me invadiu. E se estivesse protegido por senha? Respirei fundo. Um passo de cada vez. Sentei-me em sua cadeira de couro cara àquela que ainda cheirava vagamente a sua colônia e imaginei ao perfume dela e levantei a tela. A tela de login apareceu. Meu estômago afundou. Uma senha. Claro. O que eu estava pensando? Olhei para o campo em branco. Minha mente acelerada. O que ele usaria? Nosso aniversário? Não. Muito óbvio. Meu aniversário? O aniversário dele? Tentei todos. Meus dedos atrapalhados nas teclas. Senha incorreta. A cada vez. A pequena caixa de texto tremia zombeteiramente. Eu estava prestes a desistir, a considerar isso uma missão fracassada, quando meus olhos caíram sobre uma pequena foto emoldurada no canto de sua mesa. Era a foto de um Golden Retriever, um cão bobo e adorável chamado Rex que ele tivera na infância. Ele ainda falava daquele cachorro.
Sua voz suavizando com uma nostalgia quase infantil. E me lembrei do nome da rua onde ele cresceu. Um detalhe que ele mencionou uma vez. Anos atrás. Alameda das Flores. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Era um tiro no escuro. Digitei, Alameda Flores. Prendi a respiração e apertei Enter. A tela piscou e a área de trabalho apareceu. Tive que tapar a boca com a mão para abafar um suspiro. Eu estava dentro. A descarga de adrenalina foi tão intensa que me deixou tonta. Eu não tinha muito tempo. Forcei-me a focar. Onde ele esconderia as coisas? Comecei a clicar. Meus movimentos frenéticos, mas silenciosos. Documentos. Downloads. Nada. Então vi o ícone do aplicativo Fotos. Cliquei nele. A biblioteca se abriu. Uma grade de imagens recentes. Havia fotos da nossa casa. Algumas selfies estranhas minhas nos meus dias melhores. Fotos dele e de seus colegas em um evento de trabalho. Tudo perfeitamente normal. Mas eu sabia melhor. Pessoas com segredos criam lugares secretos. Meus olhos percorreram a barra lateral. Álbuns. Álbuns compartilhados. E então, uma categoria a qual eu nunca havia prestado atenção antes: ocultos. Meu coração deu um salto. Cliquei nele. Uma mensagem apareceu: este álbum está oculto. Deseja exibi-lo? Minha mão tremeu enquanto eu clicava em sim. A tela se encheu de miniaturas. Minha respiração ficou presa na garganta. Eram eles. Dezenas de fotos. Marcos e Carla. Não aqui, em nossa casa, mas lá fora. No mundo. Vivendo uma vida da qual eu não sabia nada. Lá estavam eles. Sorrindo em uma trilha. As folhas de outono, um incêndio de cores atrás deles. Devia ter sido durante sua conferência em Petrópolis. Lá estavam eles, brindando com taças de vinho em um pátio de restaurante ensolarado. Devia ter sido o jantar no aprazível. Havia uma foto de Carla, rindo, a cabeça jogada para trás, usando um delicado colar de ouro que eu nunca tinha visto antes. O colar de R$ 8.000. Mas as piores eram as selfies. Fotos deles em um quarto de hotel, parecendo amassados e felizes. Enrolados em roupões brancos. Uma foto de Marcos beijando sua bochecha. Os olhos fechados em um olhar de pura satisfação. Uma foto deles com as testas pressionadas uma na outra. Um olhar de intimidade compartilhada em seus rostos, que ele não me dava há anos. Cada foto era uma facada. Eu estava percorrendo um diário visual da minha própria destruição. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam apaixonados. Eles estavam construindo uma vida sobre as ruínas da minha. Ouvi um grito abafado do lado de fora. Um sinal de que estavam terminando. Eu tinha que agir rápido. Peguei o pendrive que trouxera comigo. Meus dedos tremendo tanto que mal consegui inseri-lo na porta. Um pequeno ícone apareceu na tela. Selecionei todas as fotos do álbum oculto, 67 delas, e as arrastei para o ícone do pendrive. Uma barra de progresso apareceu, copiando 67 itens. Foi agonizantemente lento. Cada segundo se estendia por uma eternidade. Eu podia ouvir suas vozes agora. Mais perto da casa. Eles estavam rindo. O som era um contraponto cruel à batida frenética do meu próprio coração. A barra de progresso estava quase cheia. 90%. 95%. Vamos. Vamos. Concluído. A barra de progresso desapareceu. Arranquei o pendrive. Minha mão se fechando em torno do pequeno e quente pedaço de plástico. Era a coisa mais preciosa que eu possuía agora. Rapidamente. Ocultei o álbum de fotos novamente. Fechei o aplicativo e fiz logout, deixando o notebook exatamente como o encontrei. Levantei-me, minhas pernas fracas, e saí do escritório na ponta dos pés, fechando a porta suavemente atrás de mim. Voltei para o sofá bem a tempo de a porta da varanda se abrir, trazendo uma lufada de ar frio para a casa quente. Terminamos, anunciou Marcos, suas bochechas vermelhas de frio. Aquela lona era um monstro. Tudo bem, meu amor? Você parece corada. Estou bem, eu disse. Minha voz milagrosamente estável. Guardei o pendrive.
Minha arma secreta. No fundo do bolso do meu hobby. Só um pouco de calor perto do fogo. Ele se aproximou e beijou minha testa. Seus lábios estavam frios. Você está quente. Veja se não está com febre. A ironia era tão espessa que eu poderia ter engasgado. Eu estava queimando. Mas não de febre. Eu estava queimando com uma raiva que estava me forjando em algo novo. Algo mais duro e mais afiado do que eu jamais fora. Seu toque. Antes um conforto. Agora parecia uma violação. Tive que me forçar a não recuar. Mais tarde naquela semana, eu tinha uma consulta de acompanhamento com a doutora Almeida. Era um check-up de rotina. Mas para mim, foi um momento crucial. Carla geralmente me levava a essas consultas. Mas insisti que Marcos tirasse a manhã de folga para fazê-lo. Sinto falta de passar tempo com você. Eu disse a ele. Uma pequena mentira manipuladora que ele aceitou com um sorriso lisonjeado. Meu verdadeiro motivo era sair de casa e criar uma oportunidade. Na sala de exames, a doutora Almeida me deu a melhor notícia que eu tivera em um ano. Alissa, seus exames de sangue estão notáveis, disse ela. Seus olhos gentis brilhando para mim por cima dos óculos. Os marcadores de inflamação caíram muito. A nova medicação está funcionando. Acho que podemos começar a falar em reduzir lentamente. Muito lentamente. A sua dose de corticoide. Há um ano. Essa notícia me faria chorar de alegria. Agora, parecia algo totalmente diferente. Parecia validação. Parecia poder. Meu corpo estava se curando. E com ele, minha mente estava clareando. Essa é uma notícia incrível. Doutora, eu disse. Ela continuou, devo dizer. Sua resiliência é incrível. Especialmente porque sei o quanto o estresse emocional pode impactar uma condição como o lúpus. Manter seus níveis de estresse baixos é tão importante quanto a medicação. Ela fez uma pausa. Sua expressão se tornando mais séria. Está tudo bem em casa? Sei que uma doença de longo prazo pode ser uma tensão para a família. A pergunta dela foi uma tábua de salvação. Uma parte de mim, a antiga Alissa, queria desabar. Confessar tudo para aquela mulher gentil e inteligente. Mas a nova Alissa, a caçadora, sabia que não devia. Eu não podia me dar ao luxo de ser vista como um destroço emocional. Eu precisava ser vista como racional. Como crível. Está tudo maravilhoso. Eu disse, forçando um sorriso brilhante e convincente. Marcos e minha irmã têm sido incríveis. Eu não conseguiria sem eles. O único estresse que tenho é apenas querer voltar a ser quem eu era. Ela sorriu, satisfeita. Bem, você está a caminho. Quando estávamos terminando, vi minha oportunidade. Doutora, comecei. Minha voz com uma casualidade cuidadosamente ensaiada. Isso vai soar um pouco estranho. Mas minha irmã Carla tem estado sob muita tensão cuidando de mim. O aniversário dela está chegando. E eu quero fazer algo especial por ela. Mas estou preocupada com seus níveis de estresse. Ela parece no limite. Eu estava me perguntando se haveria uma maneira de conseguir para ela um vale-presente para um retiro de bem-estar, ou algo assim. Mas não quero que ela saiba que é de mim. Haveria uma maneira de você recomendar? Como uma sugestão médica? A doutora Almeida pareceu pensativa. Isso é muito atencioso da sua parte, Alissa. Mas eu não posso eticamente prescrever férias. No entanto, ela acrescentou, com um brilho nos olhos. Posso certamente dar a ela alguns panfletos de centros de bem-estar locais em sua próxima visita. E sugerir fortemente que ela tire um tempo para o autocuidado. Seria uma recomendação profissional. Isso seria perfeito. Eu exclamei. A próxima visita dela? Quando é? A doutora Almeida girou em sua cadeira e clicou algumas teclas em seu computador. Vamos ver. Carla Matos. Sim. Ela tem uma consulta para uma vacina contra a gripe e um check-up geral. Está marcada para a próxima quarta-feira às 14 horas. Bingo! Próxima quarta-feira. 14 horas. 1 hora. Talvez mais. Em que Carla estaria fora de casa e com o paradeiro conhecido. Uma preciosa janela de tempo.
Obrigada, doutora. Eu disse, minha voz cheia de gratidão genuína. Você não tem ideia do quanto isso ajuda. Ela não tinha ideia alguma. Naquela quarta-feira, a casa era uma mola comprimida de antecipação. Eu me sentia como um general na véspera de uma grande batalha. Meu plano era simples, mas dependia de um tempo preciso. Observei o relógio a manhã toda. Meus nervos esticados. À 1h30, Carla enfiou a cabeça no meu quarto. Ei, estou saindo para minha consulta médica, disse ela, vestindo o casaco. Meu check-up anual. Você sabe como é. Meu celular estará no silencioso, mas eu verifico assim que terminar. Você vai ficar bem por 1 hora ou mais. Vou ficar bem, eu disse, oferecendo um sorriso fraco, mas tranquilizador, da minha cama. Não se preocupe comigo. Dirija com cuidado. Pode deixar. Ela disse. E com um pequeno aceno, ela se foi. Ouvi seus passos se afastando escada abaixo, o tilintar de suas chaves e o som final e belo da porta da frente se fechando. Então, o motor de seu carro ligou e desapareceu à distância. O silêncio que se instalou foi absoluto. Eu estava sozinha. Não perdi um segundo. Tirei as pernas da cama. Meus movimentos agora surpreendentemente fluidos. A redução na minha medicação, combinada com a adrenalina correndo em minhas veias, me fez sentir mais forte do que em um ano. Meu destino era o quarto de Carla, o quarto de hóspedes, um espaço que eu não entrava desde o dia em que ela se mudou. A porta estava entreaberta. Empurrei-a e entrei. O quarto era um reflexo dela, caoticamente artístico. Telas encostadas nas paredes. Algumas em branco. Outras inacabadas com traços raivosos de cor. Suas roupas estavam jogadas sobre uma cadeira. Mas meus olhos foram atraídos para a pequena escrivaninha antiga no canto. Era uma peça que ela trouxera de seu antigo apartamento. Era o único item verdadeiramente pessoal que ela tinha no quarto. E eu sabia que se ela tivesse um lugar secreto, seria ali. Caminhei até a escrivaninha. Meu coração batendo forte. O tampo estava cheio de cadernos de desenho, potes de pincéis e tubos de tinta. Comecei com as gavetas. As 2 primeiras estavam cheias de material de arte. A terceira estava cheia de cartas antigas e cartões postais de seus amigos. Vasculhei-os rapidamente, mas não havia nada de Marcos. Comecei a sentir um pânico. E se ela não guardasse nada? E se ela fosse mais esperta do que eu pensava? Passei as mãos pela parte de baixo da escrivaninha, procurando por um envelope colado. Um compartimento secreto. Nada. Sentei-me nos calcanhares. Frustrada. Olhei para a escrivaninha. Olhei de verdade. Era velha. Provavelmente de um mercado de pulgas. Tinha uma pequena gaveta central que era muito mais rasa que as outras. Abria novamente. Estava quase vazia. Apenas alguns clipes de papel perdidos e uma caneta seca. Mas ao fechá-la, ouvi um leve barulho. Madeira contra madeira. Minha respiração ficou presa. Puxei a gaveta toda para fora e a coloquei no chão. Então, enfiando a mão na cavidade escura, meus dedos tocaram um objeto pequeno e plano. Era um livro. Eu o tirei. Era um pequeno diário de couro, do tipo com uma fita fina como marcador. Não estava trancado. Minhas mãos tremeram ao abri-lo na primeira página. A caligrafia era dela. Uma escrita floreada e dramática. A data era de 6 meses atrás. Apenas uma semana depois de ela ter se mudado para nossa casa. Comecei a ler. Não era apenas um diário. Era uma confissão. Um testamento de um ciúme longamente fermentado que finalmente transbordou. Ela escreveu sobre mim. Sobre crescer na minha sombra. Alissa, a perfeitinha. Ela escrevera. Notas perfeitas. Carreira perfeita. Marido perfeito. Casa perfeita. Ela consegue tudo o que quer. Sempre conseguiu. Ela escreveu sobre Marcos. No início, eram apenas observações. Como ele era bonito. Como parecia cansado. Como parecia estar se afogando. Então, o tom mudou. Ela escreveu sobre seus olhos tristes e a maneira como ele a olhava quando pensava que ninguém estava vendo. Ele me vê.
Ela escreveu. Não apenas como a irmãzinha doente da Alinsa. Ele me vê. Folheei as páginas. Meu estômago revirando. Estava tudo lá. A primeira vez que ele a beijou na cozinha. Enquanto eu dormia no andar de cima. O primeiro encontro deles no café perto do antigo apartamento dela. As mentiras que eles construíram. A linguagem secreta que desenvolveram. Ela documentou o caso deles com um tipo de fervor romântico e ofegante, pintando-se como a heroína de uma história de amor trágica. Aquela que finalmente estava resgatando o príncipe da princesa doente e quebrada na torre. A crueldade era de tirar o fôlego. Ela escreveu sobre minha doença não com simpatia, mas com um tipo de fascinação distante. Ela descreveu meus dias ruins, minha dor, minha fadiga. Ela está ficando mais fraca, dizia uma entrada. Marcos precisa de alguém forte agora. Ele precisa de mim. Senti uma dor fria e oca no peito. Isso não era apenas uma traição nascida da paixão. Foi um golpe de estado. Uma derrubada longa, lenta e calculada da minha vida. Orquestrada pela pessoa em quem eu confiava para me salvar. Encontrei a entrada sóbria joalheria. Marcos me comprou o colar mais lindo hoje. Ela escreveu. Tem um diamante minúsculo. Como uma estrela cadente. Ele disse que era porque eu era sua luz em toda a escuridão. Fomos para Campos do Jordão. Foi tão romântico. Fingimos que éramos um casal normal. Só por algumas horas. Foi perfeito. Senti tanta pena da Alinsa. Recebendo aquela notícia ruim da médica. Mas às vezes eu penso. Talvez o fato de ela ficar doente tenha sido uma espécie de destino. Uma maneira de finalmente nos encontrarmos. Essa foi a frase que me quebrou. Uma espécie de destino. Meu sofrimento. Minha morte potencial. Era apenas um artifício de enredo em sua fantasia distorcida. Fechei o diário. Minhas mãos dormentes. Eu não podia levá-lo comigo. Ela saberia imediatamente. Tive que fazer a próxima melhor coisa. Peguei meu celular. Meus movimentos rápidos e mecânicos. Abri a câmera e comecei a tirar fotos. Página por página incriminadora. Certifiquei-me de que cada foto estivesse nítida. O texto perfeitamente legível. Minha galeria se encheu com a evidência de sua traição. Uma cópia digital de seu coração negro. Quando terminei, coloquei o diário exatamente onde o encontrei. Deslizei a gaveta de volta e saí do quarto dela sem deixar vestígios. Voltei para o meu próprio quarto e escondi meu celular. Senti-me estranhamente calma. Minhas emoções congeladas sob uma camada de gelo. Eu estava deitada na cama. O livro que deveria estar lendo aberto no meu colo. Quando Carla voltou, ela entrou no meu quarto. As bochechas coradas de frio. Oi, ela disse, tirando o casaco. Como foi? Perguntei. Minha voz uniforme. Tudo bem. Eu odeio oficialmente tirar sangue. Ela fez uma careta. A doutora Almeida foi legal. No entanto, ela me deu todos esses panfletos de estúdios de yoga e retiros de bem-estar. Disse que eu parecia estressada e precisava focar no autocuidado. Ela revirou os olhos. Como se eu tivesse tempo para isso. Ela provavelmente está certa. Eu disse suavemente. Você faz muito por mim. Por nós. Bem. Ela disse, olhando para o lado. É para isso que servem as irmãs. A hipocrisia de suas palavras era tão vasta, tão absoluta, que quase ri. Mas não ri. Apenas sorri. Era um novo tipo de sorriso para mim. Era afiado e frio e cheio de segredos. Eu tinha tudo agora. A nota fiscal. A fatura do cartão de crédito. As fotos do notebook de Marcos. E agora? O diário. Eu tinha as mentiras deles. Suas vidas secretas. Suas justificativas distorcidas. Tudo documentado. Tudo salvo. Tudo pronto. A questão não era mais o que eu sabia. A questão era o que eu ia fazer com isso. Um confronto silencioso parecia fácil demais. Misericordioso demais. Eles não mereciam um final silencioso. Eles transformaram minha vida em uma performance pública de sofrimento. Comigo como a estrela relutante, e eles como os santos martirizados. Eles me humilharam no escuro. Sob meu próprio teto. Decidi.
naquele momento, que os exporia à luz. Sob meus próprios termos. Comecei a planejar. Minha mente, a mente de uma arquiteta, começou a projetar a estrutura de sua queda. Precisaria de uma fundação de prova absoluta. Precisaria de paredes de pressão emocional. E precisaria de um telhado para desabar sobre suas cabeças no momento de minha escolha. A oportunidade perfeita estava a apenas 2 semanas de distância, meu aniversário. Meu aniversário de 35 anos. Marcos já havia começado a falar sobre isso. Ele queria dar um pequeno e íntimo jantar. Apenas alguns de nós, os amigos mais próximos. Nossos pais e, claro, Carla. Uma celebração. Ele chamou. Uma celebração de você. Alissa. De quão longe você chegou. Da sua força. Ele não tinha ideia. Ele estava planejando uma festa para celebrar sua vítima. E eu ia transformá-la na execução pública de seu caráter. Seria minha festa de revelação. O dia em que a Alissa doente e frágil finalmente morreria. E a mulher em que ela se forjou ressurgiria das cinzas. As 2 semanas que antecederam meu aniversário foram as mais estranhas da minha vida. Eu vivia uma existência dupla. Para Marcos e Carla. Eu era a paciente convalescente, recuperando lentamente as forças. Comovida e animada com os planos deles para meu jantar de aniversário. Discuti o cardápio com Carla. Aprovei a lista de convidados com Marcos e fingi uma antecipação gentil e feliz. Mas quando estava sozinha, eu era uma estrategista, preparando-me meticulosamente para o ato final. Passei horas no meu computador, meus dedos voando pelo teclado com um propósito recém-descoberto. Compilei minhas evidências em um único e devastador arquivo digital. Criei uma pasta em um novo pendrive. O mesmo que usei para roubar as fotos do notebook de Marcos. Nomeei a pasta A Verdade. Dentro, criei subpastas. Pasta 1, as finanças. Escaneei a fatura do cartão de crédito e a nota fiscal do restaurante do Rio. Destaquei os gastos incriminadores em um vermelho forte e brutal. Pasta 2, as fotos. Carreguei as 67 imagens do álbum oculto de Marcos. As selfies sorridentes. As paisagens românticas. Os roupões de hotel. Uma linha do tempo inteira de seu relacionamento secreto. Pasta 3, o diário. Carreguei as fotos cristalinas de cada página do diário de Carla. Seu ciúme. Suas racionalizações. Sua descrição repugnante da minha doença como uma espécie de destino. Com todas as evidências reunidas, comecei a montar minha apresentação. Eu não queria uma revelação bagunçada e caótica. Queria que fosse clínica, precisa e inegável. Criei uma apresentação de slides em vídeo. Era o tipo de coisa que uma arquiteta faria: linhas limpas, transições simples, as evidências apresentadas sem comentários, permitindo que os fatos falassem por si. Comecei com as fotos, embaladas por uma peça de piano lenta e melancólica. Em seguida, os registros financeiros apareciam na tela, os destaques vermelhos brilhando como feridas. Finalmente, trechos do diário de Carla. As frases mais condenatórias digitadas em uma fonte simples e em negrito sobre um fundo preto. Ele me vê. O fato de ela ficar doente foi uma espécie de destino. Marcos precisa de alguém forte agora. Assisti ao vídeo finalizado. Uma compilação de 5 minutos da destruição da minha vida. Era silencioso, brutal e irrefutável. Salvei o arquivo no pendrive e o guardei. Minha arma estava pronta. A noite do meu aniversário chegou. A casa, minha prisão, foi transformada. Luzes pisca-pisca foram penduradas pela sala de estar. O cheiro de frango assado e alecrim enchia o ar. Nossos amigos, João e Maria, chegaram primeiro, com os braços cheios de presentes e os rostos cheios de genuíno afeto. Depois, meus pais, suas expressões uma mistura familiar de amor e preocupação. Marcos era o anfitrião perfeito, charmoso e atencioso, uma bebida na mão, um sorriso caloroso no rosto. Carla era a ajudante perfeita, indo e vindo entre a cozinha e a sala de estar. Seu riso brilhante e fácil. Eles eram uma equipe. Uma máquina bem lubrificada de graça social.
Moviam-se um ao redor do outro com uma intimidade sem esforço que, apenas um mês antes, teria sido como uma faca em meu coração. Naquela noite, parecia apenas mais evidência para o júri. Eu interpretei meu papel. Eu era a aniversariante, a sobrevivente. Sentei-me em uma poltrona confortável, um cobertor macio sobre meu colo, e aceitei seus abraços, seus presentes, seus votos de felicidade. Sorri até meu rosto doer. Você está maravilhosa, Alyssa. Minha mãe disse, a mão em minha bochecha. Há uma luz de volta em seus olhos. Estou me sentindo muito melhor. Mãe, eu disse, e foi a coisa mais verdadeira que disse a noite toda. Sentamo-nos para jantar. A mesa estava linda. Carla, a artista, arranjou um deslumbrante centro de mesa com galhos de inverno e rosas brancas. Marcos, o marido amoroso, abriu uma garrafa de champanhe vintage. Ele ficou na cabeceira da mesa, sua taça erguida. Gostaria de fazer um brinde. Ele começou, seus olhos encontrando os meus do outro lado da mesa. A minha incrível esposa, Alyssa. Este último ano foi o mais difícil de nossas vidas. Mas, apesar de tudo, ela mostrou uma força que eu nunca poderia ter imaginado. Ela é uma lutadora. E ela é o amor da minha vida. Ele olhou ao redor da mesa, seu olhar sincero e sério. E também preciso brindar a Carla, minha cunhada, minha parceira no crime este ano. Ele sorriu para ela. Um sorriso caloroso e afetuoso. Ela tem sido nosso anjo. Nós literalmente não teríamos sobrevivido a isso sem você. A Alyssa e a Carla. A Alyssa e a Carla. Todos ecoaram. Carla corou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu só fiz o que qualquer um faria pela família. Ela disse suavemente. Observei-os. Esses dois atores. Apresentando sua obra-prima de engano. Tomei um gole lento de champanhe. As bolhas borbulhando na minha língua. O sabor era nítido e limpo. Como a verdade. Após o jantar, voltamos para a sala de estar para o bolo e os presentes. Abri meus presentes, exclamando com deleite cuidadosamente calibrado com um cachecol de cachemira dos meus pais. Um livro de primeira edição de João e Maria. Finalmente, Marcos trouxe seu presente. Era uma caixa grande e plana, lindamente embrulhada. Este é de nós dois, disse ele, indicando Carla, que sorria ao seu lado. Desembrulhei com cuidado. Era uma obra de arte emoldurada sob medida. Era uma colagem de projetos arquitetônicos, meus projetos. Das casas que eu havia projetado entrelaçados com flores prensadas e a delicada caligrafia de Carla. No centro, ela havia escrito uma citação. Uma casa é feita de paredes e vigas. Um lar é construído com amor e sonhos. Era um monumento à hipocrisia deles. Meu trabalho, meus sonhos, transformados em um tributo à sua própria história de amor distorcida. Uma história construída sobre as fundações da minha casa arruinada. Uma onda de náusea, real e potente, me invadiu. Eu tinha que acabar com isso. Agora. Coloquei a moldura no chão, minhas mãos tremendo com uma súbita e avassaladora onda de adrenalina. Levantei-me. O movimento foi um pouco instável. E a sala ficou em silêncio. Os olhos de todos em mim. Obrigada, eu disse. Minha voz baixa, mas clara. É lindo. Obrigada a todos por virem esta noite. Significa o mundo para mim. Marcos está certo. Foi um ano difícil. E, apesar de tudo, tive muita sorte de ter um sistema de apoio tão incrível. Meus olhos encontraram os de Marcos. Depois os de Carla. Mantive o olhar deles. Vocês dois, especialmente, sacrificaram tanto por mim. E criaram um vínculo tão especial fazendo isso. Marcos sorriu. Um sorriso orgulhoso e satisfeito. Carla olhou para baixo. Um retrato de humildade. E por que vocês se tornaram uma equipe tão incrível? Continuei. Minha voz ganhando força. Eu queria dar um presente a vocês esta noite também. Um pequeno tributo à parceria de vocês. Eu fiz um vídeo. Uma retrospectiva dos últimos 6 meses. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala.
Alissa, que fofa. Minha mãe disse. Está na transmissão vertical. Eu disse, gesticulando para a grande tela preta na parede, o mesmo espelho negro que me mostrara tudo. Marcos, você poderia me ajudar? O pendrive está na lareira. O sorriso de Marcos era indulgente. Claro, meu amor. Qualquer coisa por você. Ele pegou o pequeno pendrive, minha pequena pasta da verdade, e caminhou até a televisão. Ele o conectou. De costas para mim. Carla o observava. Uma expressão suave e amorosa no rosto. Meus pais e amigos estavam todos olhando para mim. Seus rostos cheios de calor. Todos eles estavam prestes a ver o verdadeiro show. Deve ser o único arquivo aí. Instruí. Minha voz calma como um lago congelado. Chamas e a verdade. Vi os ombros de Marcos se enrijecerem por uma fração de segundo com o nome do arquivo. Mas ele provavelmente o descartou como um dos meus floreios artísticos. Ele navegou pelo menu com o controle remoto, clicou no arquivo. A tela se iluminou. A música de piano melancólica começou a tocar. A primeira imagem apareceu. Era uma selfie de Marcos e Carla. Em uma trilha em Petrópolis. Suas cabeças juntas. Sorrindo para a câmera. Um silêncio confuso tomou conta da sala. Vi meu pai franzir a testa. Maria olhou para João. Marcos congelou. O controle remoto ainda na mão. O sorriso de Carla desapareceu, substituído por um olhar de horror absoluto. Então a próxima foto. Marcos e Carla. Brindando com taças de vinho no aprazível. Então a próxima. Beijando-se no quarto de hotel. A apresentação de slides continuou sua marcha implacável. Foto após foto de sua vida secreta passava pela tela. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Observei o rosto de Marcos. Toda a cor havia sumido. Ele olhou da tela para mim. Seus olhos arregalados de descrença e terror crescente. Eu apenas o encarei de volta. Minha expressão indecifrável. Então as imagens das faturas do cartão de crédito apareceram. Os destaques vermelhos fortes e acusatórios. A loja de lingerie. Os ingressos do show. A joalheria de R$ 8.000. Ouvi minha mãe arfar. Um som pequeno e ferido. Finalmente. As palavras. As palavras de Carla. Digitadas em letras brancas e em negrito contra uma tela preta. Ele me vê. O fato de ela ficar doente foi uma espécie de destino. Marcos precisa de alguém forte agora. O vídeo terminou. A tela ficou preta. A música de piano se desvaneceu em um silêncio opressivo e sufocante. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Era como se uma bomba tivesse explodido. E todos estivéssemos suspensos no rescaldo silencioso e zumbido. Então, Carla emitiu um som. Um soluço engasgado e estrangulado. Ela estava olhando para a tela preta. O rosto uma máscara de branco fantasmagórico. Todo o seu corpo tremendo. Marcos finalmente se virou para me encarar. Seu rosto era uma ruína. O anfitrião charmoso. O marido amoroso, tudo havia sido arrancado, deixando para trás o homem aterrorizado e culpado por baixo. Alissa. Ele sussurrou. Sua voz falhando. Como? Olhei para ele. E pela primeira vez em muito tempo, não senti nada. Nenhuma dor. Nenhum amor. Nenhum coração partido. Apenas uma calma vasta e vazia. Eu finalmente tinha minha voz de volta. A casa é minha. Eu disse. Minha voz firme e fria. Os carros estão no meu nome. As contas conjuntas serão congeladas pelo meu advogado às 9 horas da manhã. Eu quero os dois fora daqui. Esta noite. Olhei de seu rosto despedaçado para o de minha irmã, que agora estava enterrado em suas mãos. Peguem o que trouxeram. E nunca mais falem comigo. O silêncio que se seguiu à minha declaração era mais pesado do que qualquer som. Era um vácuo, sugando todo o ar e calor da sala. Meus pais olhavam para Marcos e Carla. Seus rostos gravados com uma combinação de incredulidade e uma raiva vulcânica crescente. João estava com o braço em volta de Maria, que parecia que ia passar mal. Marcos foi o primeiro a quebrar. Ele deu um passo cambaleante em minha direção, as mãos estendidas. O rosto um apelo desesperado. Alissa, por favor,
Ele gaguejou. A voz um sussurro rouco. Podemos conversar sobre isso. Por favor. Não faça isso. Não assim. Assim? Repeti. E pela primeira vez, um vislumbre da minha raiva fria apareceu. Minha voz era baixa, mas cortou a sala como um caco de vidro. Você quer dizer? Não na frente de uma plateia? Você nunca se preocupou com a plateia quando estava sussurrando na minha cozinha, enquanto eu estava doente lá em cima. Você não se preocupou com a plateia quando comprou joias para ela com nosso dinheiro, enquanto eu estava no consultório médico. Você só se importa com a plateia agora porque o show é sobre você. E você não é mais o herói. Meu pai se levantou. Ele era um homem quieto e gentil. Mas eu nunca o vira como naquele momento. Seu rosto estava pálido de fúria. Os olhos fixos em Marcos. Peguem suas coisas, disse ele. A voz um rosnado baixo que era mais ameaçador do que qualquer grito. Os dois. Agora. Carla finalmente olhou para cima. O rosto manchado de lágrimas. Os olhos selvagens de pânico. Ela olhou para mim. Depois para nossos pais. Mãe? Pai? Ela choramingou. Como se esperasse que eles corressem para o seu lado. Para confortá-la. Minha mãe. Uma mulher que passou a vida defendendo sua filha mais nova. Olhou para Carla com olhos frios como pedra. Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. Disse ela. A voz tremendo com uma finalidade silenciosa e devastadora. Seu pai está certo. Saiam da casa da minha filha. Esse foi o golpe final. A rejeição de nossa mãe quebrou algo em Carla. Um soluço cru e gutural saiu de sua garganta. Ela se levantou do sofá e fugiu da sala. Seus passos martelando escada acima. Marcos ficou congelado por mais um momento. Seus olhos saltando entre meu rosto e o de meu pai. A luta havia desaparecido completamente dele. Ele era apenas um homem esvaziado, exposto e despojado de todos os seus enganos. Sem outra palavra. Ele se virou e seguiu Carla escada acima. O resto de nós ficou nos escombros. Minha mãe veio até mim, envolvendo-me em um abraço forte e protetor. Eu me inclinei nela, finalmente permitindo que uma única e trêmula respiração me escapasse. Senti a mão do meu pai no meu ombro. Uma presença firme e aterradora. Sentimos muito. Alissa, disse João, a voz embargada de emoção. Não tínhamos ideia. Nenhum de vocês tinha. Eu disse, a voz abafada contra o ombro da minha mãe. Essa era a intenção. Alguns minutos depois, eles desceram. Não tinham muito, apenas algumas malas. Moviam-se como fantasmas. Os olhos fixos no chão, recusando-se a olhar para qualquer um de nós. Carla carregava a obra de arte emoldurada que eles me deram, o monumento à sua hipocrisia. Ao passar pela lixeira da cozinha, ela a jogou dentro com um barulho de vidro quebrando. Foi seu único ato de desafio. Marcos parou na porta da frente. Ele olhou para mim uma última vez. Seus olhos nadando em uma mistura patética de autopiedade e arrependimento. Eu te amei. Alissa. Ele sussurrou. Eu sei. Eu disse. E a simplicidade da minha resposta pareceu feri-lo mais do que qualquer palavra odiosa poderia. Porque ele sabia que era verdade. Ele me amara. Uma vez. E ele destruíra aquele amor. Metodicamente. Pedaço por pedaço. Então eles se foram. A porta da frente se fechou. E o silêncio que deixaram para trás era diferente. Era limpo. Estava vazio. Era meu. Meus pais e amigos ficaram por mais uma hora, ajudando-me a limpar os restos da festa desastrosa. Eles se moviam com uma eficiência silenciosa, falando em tons baixos e reconfortantes. Embalaram o bolo que sobrou, lavaram as taças de champanhe e levaram o lixo, levando consigo a moldura quebrada. Eles apagaram todos os vestígios da noite deles. Quando saíram, me abraçaram com força, prometendo ligar todos os dias. E então, pela primeira vez em mais de 6 meses, eu estava verdadeiramente sozinha em minha casa. O silêncio era vasto. Andei pelos cômodos. Da sala de estar com sua tela de televisão escura à cozinha onde eles sussurraram seus segredos. Subi as escadas e passei pelo quarto de hóspedes.
Sua porta agora escancarada. A cama desfeita. A casa parecia maior. Mais vazia. Não parecia mais uma prisão. Apenas parecia silenciosa. Dormi no meio da cama naquela noite. Esparramada como uma estrela do mar. Ocupando todo o espaço que um dia fora dele. Tive um sono profundo e sem sonhos. Do tipo que não tinha há anos. Os meses seguintes foram um borrão de logística e cura. Meu advogado era tão bom quanto sua reputação. Rápido e implacável. Marcos. Diante de uma montanha de evidências inegáveis. Não lutou. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Fiquei com a casa, os carros e uma parte significativa de nossos bens. Ele destruíra nosso casamento. Mas eu não ia deixá-lo destruir meu futuro. Não tive notícias diretas dele. Suas desculpas vieram através de seu advogado. Estéreis e sem sentido. Soube por um conhecido em comum que ele e Carla haviam se mudado para outro estado, tentando recomeçar. A ideia deles juntos não me causava mais dor alguma. Não me causava nada. Eram personagens de uma história cujo capítulo final eu já havia escrito. Minha saúde continuou a melhorar. Com a principal fonte de meu estresse desaparecida, meu corpo começou a se curar de verdade. Desmamei dos corticoides e, à medida que os medicamentos deixavam meu sistema, a névoa se dissipou completamente. Comecei a trabalhar novamente, aceitando pequenos projetos no início, depois maiores. Encontrei alegria novamente nas linhas limpas de um projeto, na lógica do design estrutural. Meu trabalho era sobre criar coisas fortes, estáveis e honestas. Era o antídoto perfeito para a vida da qual eu havia escapado. Decidi vender a casa. Ela guardava muitos fantasmas. Seus belos e ensolarados quartos manchados pela memória de sua traição. Vendia para uma jovem família com 2 filhos pequenos. E ao vê-los correr pelo quintal no dia em que se mudaram, senti uma sensação de paz. A casa seria um lar novamente. Cheio de amor real. Sonhos reais. Mudei-me para um apartamento moderno e elegante no centro de São Paulo, com uma varanda com vista para o horizonte da cidade. Era o oposto da minha vida antiga, todo vidro, aço e luz. Era um espaço inteiramente meu, desonerado pelo passado. Uma tarde, cerca de 6 meses após o divórcio, uma carta chegou. Não tinha remetente, mas reconheci imediatamente a caligrafia de Carla. Meu primeiro instinto foi rasgá-la, jogá-la fora sem ler. Mas a curiosidade me venceu. Sentei-me em meu novo sofá, a cidade zumbindo abaixo de mim, e a abri. A carta era longa, divagante e cheia de autoaversão. Ela escreveu que Marcos a deixara um mês atrás. Ele lhe dissera que toda vez que olhava para ela, era lembrado do que havia perdido, do homem em que se tornara. Ela estava sozinha agora, trabalhando como garçonete, seus sonhos artísticos acumulando poeira. Ela escreveu páginas e páginas de desculpas, de justificativas, de apelos desesperados por perdão. Sinto falta da minha irmã. Ela escreveu no final: sei que não te mereço, mas espero que um dia você possa encontrar em seu coração a capacidade de me perdoar. Li a carta 2 vezes. As palavras estavam cheias de dor, mas não me tocaram. Não senti satisfação em sua miséria. Nenhum pingo de pena. Nenhuma onda de raiva. A pessoa para quem ela estava escrevendo, a Alinsa que ela pensava conhecer, não existia mais. Aquela Alinsa morrera no chão de sua sala de estar, cercada pelas ruínas de sua vida. Pensei no que significaria perdoá-la. O perdão, percebi, era uma linguagem que não compartilhávamos mais. Implicava um futuro, uma possibilidade de reconciliação. Mas não havia futuro para nós. O passado era um abismo largo demais para ser atravessado. Perdoá-la parecia uma traição à mulher em que me tornei, a mulher que lutou para sair da escuridão. A mulher que aprendeu a confiar em sua própria mente novamente. Levantei-me e caminhei até o triturador de papel em meu home office. Inseri a carta nele. E a máquina zumbiu, transformando suas palavras patéticas em um confete de papel sem sentido. Não senti catarse. Nenhuma liberação.
Apenas o fechamento silencioso e final de uma porta. Mais tarde naquela noite, fiquei na minha varanda, uma taça de vinho na mão, e observei o pôr do sol pintar o céu em pinceladas brilhantes de laranja e rosa. O ar estava fresco e limpo. Abaixo de mim, as luzes da cidade começaram a piscar. 1 milhão de pequenas estrelas em um universo de possibilidades. Pensei na mulher que eu era 1 ano atrás doente, com medo, duvidando de sua própria sanidade. E pensei na mulher que eu era agora forte, saudável e livre. Eles haviam me tirado tanto, mas no final, me deram um presente inesperado, eu mesma. Eles me forçaram a cavar fundo e encontrar uma força que eu nunca soube que possuía. Eles queimaram minha vida antiga até o chão, e das cinzas, eu construí uma nova, uma melhor. Uma vida construída não sobre a frágil fundação de amor e sonhos, mas sobre a rocha inabalável da minha própria resiliência. Tomei um gole de vinho e sorri. Foi um sorriso real, que alcançou meus olhos. A luz estava de volta. E, desta vez, era só minha.